37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Senhor Jesus, pedimos tua ajuda nesta noite, não só para a audiência presente, mas para a audiência ausente. Os nossos irmãos e amigos que estão conectados nesta hora, acompanhando este culto. Que o Senhor nesta noite possa falar entre as linhas da palavra de um homem e a sua voz sair deste lugar e entrar no seu coração, entrar em sua alma, inundar o seu ser, a tal maneira que possamos então ver e ouvir e dizer: realmente Jesus Cristo está neste culto, está nesta mensagem, está nesta palavra. Realmente Ele tem falado na minha alma, de tal maneira que não tenho mais dúvida que é Ele mesmo que fala comigo. Oh meu Deus, visite a cada coração nesta noite. Não deixe nenhum coração inerte, mas todos possam despertar, todos possam acordar para a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Pois bem, quero nesta noite falar alguma coisa a respeito de sacerdote, mas deixa eu... Então, esse texto que foi lido aqui, esta festa aqui era a festa dos tabernáculos. Tá? Era a última festa, era a última aparição de Jesus, o Senhor, em cena diante de Israel, chamada a festa dos tabernáculos. Israel tinha 7 festas durante o ano, tá? Mas o que aquelas festas representavam? Chama-se festas, mas era uma maneira que eles tinham para adorar o Senhor. Era adoração. A primeira festa em Israel, isso está lá no livro de Números, capítulo 23, era Páscoa. Páscoa e os pães asmos, tá? E primícias, as 3 primeiras festas, Páscoa, pães asmos e primícias. Depois vinha a 4ª festa, que era Pentecostes. Depois tinha a festa das trombetas, expiação, tá? E primícias. Agora, veja, para nós tem 2 festas muito importantes, que é trombetas e expiação. Porque, e a trombeta de Deus soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro. E nós que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem, mas seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. É trombetas. Expiação é quando o cordeiro é morto. O cordeiro é sacrificado. Depois tem a festa dos tabernáculos, essa que eu falei. Esta festa, ela aponta para o milênio, quando Deus, ele vem viver na terra com os seus. Essa é a festa, a última festa dos tabernáculos. E essa festa era tão importante que Jesus chegou diante dos judeus no fim da festa e se pôs diante deles e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Tá? Como diz a Escritura, aquele que crê em mim, rio de água viva fluirão do seu ventre. Falando do Espírito Santo, eu estava falando que ia habitar e viver no homem. Eu estava pregando na festa dos tabernáculos. Eu quero abrir um pouquinho esse assunto aqui, porque você vai encontrar em cada selo 3 etapas. Todos os selos é assim. Tem 3 etapas em cada selo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º. Agora, o profeta disse assim: vai chegar um tempo que não vai ter mais 7 e não vai ter mais 3. Vai sumir os 3 e vai sumir os 7. Quando que isso acontece? Acontece no 8º dia. Mas o 8º dia nunca foi contado como o 8º dia. Sempre como o primeiro dia. Né? Não tem. Você conta até 7. Chegou no 7, você volta para o primeiro. E está falando isto de eternidade. O ministério do Senhor, ele veio como cordeiro. Ele era o cordeiro que morreu por Israel e morreu por todos. Então, ele era a expiação. Mas também ele era o filho do homem. Então tinha o ministério do cordeiro, da expiação, que é a morte dele, e do filho do homem. Como filho do homem, ele era profeta. Ele revelou assim para a mulher do poço. Quando ele morreu, é um cordeiro que estava morrendo. Tá? Cordeiro da Páscoa estava morrendo. Como morreu no Egito. Na saída de Israel do Egito, eles não deixariam o Egito sem antes comer o cordeiro. Era expiação. Podia ser qualquer judeu do mais honesto que tivesse, o hebreu mais honesto que tivesse, se ele não comesse o cordeiro naquela noite no Egito, ele não sairia do Egito. Sem chance para ele. Então ali foi quando Deus colocou todas as famílias dentro de casa. Todas. Naquela noite não tinha ninguém na rua. Naquela noite ninguém estava em festa nenhuma. Podia ser o seu maior amigo, a pessoa mais próxima da sua família, te convidasse para uma festa na casa dele. Disse, não, hoje não é dia de festa. Hoje vamos comemorar a morte do cordeiro. O nosso profeta Moisés disse que nesta noite nós vamos recolher e sacrificar o cordeiro à tarde, colocar o sangue na verga da porta e ficar com a nossa família do lado de dentro da porta para comer o cordeiro e comer ervas amargosas, que quando saímos daqui, nós vamos lembrar da amargura dos nossos 400 anos no Egito. E tinha uma ordem
que todos tinha que estar debaixo do sangue, protegido, guardado pelo sangue. E naquela noite, Moisés disse, nesta noite, o anjo vai passar no Egito. Onde não tiver sangue, primogênitos dos animais e dos homens, todos morrerão. E foi uma noite de horror, foi uma noite de um grito dentro do Egito, porque toda a casa tinha morte de animais e morte de familiares. A casa que não tinha sangue. Deus estava mostrando isso em sombra, lá naqueles dias, que neste tempo, agora, que a expiação veio, em Apocalipse capítulo 5, sempre eu bato nesse lugar. Ele se revelou, ele veio, você viu como ele aproximou o cordeiro com o livro na mão, ele estava sangrando, ele era o cordeiro. A nossa expiação estava ali na abertura dos selos. Nunca ninguém na história da igreja tinha presenciado aquilo. Mas ali era o cordeiro que veio com o livro na mão, porque ele morreu. E ele pagou o preço. Tinha que pagar um preço. E o preço era morrer e trazer o homem de volta. O homem que morreu teria que voltar e vencer a morte, derrotar a morte. Foi o único que venceu a morte. É isso que aquilo representava lá no Egito. E quando o dia amanheceu, Israel estava enfileirado, saindo do Egito, através de um lugar que não tinha caminho, e Deus abriu um caminho pelo Mar Vermelho. Deus sempre tem um caminho. O caminho é aonde não tem caminho mesmo. Ele abre o caminho. Não tinha caminho para entrar na terra prometida, passar por dentro do Jordão. Não tinha caminho porque tinha Jericó na frente. Ele destruiu Jericó. Ninguém pode parar diante do Deus vivo quando Ele está levando o seu povo para a promessa. Ninguém pode parar diante deste Deus. Nenhum inimigo pode resisti-lo. Não tem barreira, não tem Mar Vermelho, não tem Jericó. Nada pode parar diante deste Deus. E este mundo não parou diante de mim, e nem diante de você. Quando Satanás levantou uma grande denominação, Deus jogou ela por terra e te tirou de lá. Quando você estava até o pescoço no pecado, sem um caminho para a saída, Ele mostrou: eu sou a saída. Isso quer dizer para mim que Deus não me tirou lá do mundo e das igrejas nominais, não foi por acaso. Se Ele te tirou, Ele tem algo para fazer com você. Ou Deus está com brincadeira? Não. É o povo que brinca com Ele, mas Ele não brinca não. Se Ele nos tirou de lá, é porque algo grande Ele tem para nos dar. Por isso que a nossa expiação foi na abertura dos selos. Vou tomar essa água aqui que a coisa enroscou na minha garganta. Mas vamos lá. Então, o Senhor Jesus morreu à tarde, às 3 horas. O cordeiro no Egito também foi à tarde sacrificado. Então ali estava a festa da expiação. Festa da expiação, na morte dele. Passaram 3 dias. 3 dias, não foi? 3 dias. Jesus veio para a festa das primícias.
Ele foi as primícias dos que dormiram. Não houve uma pessoa na história que ressuscitou primeiro que ele. Ele foi o primeiro a romper a sepultura e levantar da morte. Então ele estava à festa das primícias, a ressurreição do Senhor. Tá? Ressurreição. E você vai contar exatamente, sabe quantos sábados? Você vai contar 7 sábados. 7 vezes 7, 49. 49 dias depois da sua morte. 49 era o sábado, era uma véspera. Quando o dia amanheceu, que era o primeiro dia, que era o 8º, o Espírito Santo caiu naquele povo. Jesus agora tinha mudado de tabernáculo. Jesus saiu daquele corpo dele para vir no corpo de Pedro, sabe? No corpo de Maria, no corpo daqueles discípulos. Ele mudou de tabernáculo, saiu do seu tabernáculo de carne e foi para um outro tabernáculo de carne chamado Pedro, João, Tiago e assim por diante. Amém? Agora, aí nós tivemos 7 eras da igreja. Passou a primeira fase, no Pentecostes. Nós tivemos 7 eras da igreja. 7 vezes 7, 49. Cobriu praticamente quase 2000 anos de história, de sofrimento, de fogueira e de romanismo. 7 vezes 7, 49. Mas quando chegou na 7ª era, tá? Então Deus envia uma mensagem. Jesus vem. O Senhor Jesus vem e se apresenta em 1909. Que ninguém, lógico, entendeu nada. E poucos sabem desse acontecimento de 1909. Mas quando foi em 1933, ele aparece sobre 500 pessoas no rio Ohio. E quando estava batizando a 17ª pessoa, ele falou do pilar de fogo. João Batista precursou a minha primeira vinda. A tua mensagem, esta mensagem, precursará a minha segunda vinda. Ele falou. Ele não deixou ninguém falar, eu vou lá e falo. Tá? Quando a palavra, e Deus moveu no meio dos pentecostais, moveu de uma maneira tremenda, até que ele veio abrir a palavra. Quando começou a abrir a palavra, em Apocalipse capítulo 5, ele se apresenta, a expiação se apresenta. O Cordeiro, ele vem com o livro aberto. Quando os anciãos descoroaram, e foi feita uma investigação no céu, foi feita uma investigação na terra, e embaixo da terra, nenhum homem era capaz, era digno de olhar no livro, nem de olhar, muito menos de ler o livro. Era o livro da sua redenção. Então ali estava a expiação. Tá? E essa expiação foi jogada para fora. Foi rejeitada. E quando ela foi rejeitada, Deus mandou um sinal dos céus. Dia 27 de março de 64, foi o 9.2 o terremoto no Alasca. Tá? Agora,
depois que Jesus morreu, depois que deu aquele terremoto, só tinha mais um para frente, que era da sua ressurreição. Que quando eles foram na sepultura, tinha acontecido um grande terremoto, e ele estava em cima da sepultura, e a sepultura estava vazia. Quando o Senhor Jesus, quando ele fez ascensão, foi assunto aos céus, lá em Betânia, e eles olharam para cima, e uma nuvem ocultou. Mas de repente 2 anjos se põem junto daqueles 500 e dizem assim: o que vocês estão olhando para cima? Ele vai vir da mesma maneira. Agora, vamos tomar a palavra ocultou numa nuvem. Tome essa palavra, irmão Walter. Ele escondeu numa nuvem, ocultou numa nuvem. Ele não ocultou numa nuvem de volta. Porque aqueles 2 anjos disseram: assim como ele foi oculto nesta nuvem, ele virá. E quando a nuvem aparece agora em nossos dias, formando perfeitamente a sua cabeça, ele ocultou ali a sua vinda. Então ali, o Senhor, dentro da mensagem, ele já passou por todos os processos. Passou pela expiação, nós passamos pela expiação, pela abertura da palavra. Agora, ele falou lá naquele dia na festa dos tabernáculos, dizendo quem ele era, quem tinha sede viesse a ele e bebesse, e logo ele foi crucificado. Agora ele vem, a palavra é crucificada, a palavra é rejeitada novamente, e Deus envia um sinal do céu com um terremoto, e a igreja recebe o maior poder que já houve na história, o Espírito Santo em sua plenitude. O poder maior não é levantar um morto nesta era, não é soltar a língua do mudo, não é abrir os olhos do cego de nascença. O maior poder nesta era é receber o Espírito Santo. Ele é, nesta era, a plenitude de Deus na igreja, tá? Agora, o que nos resta? O que nos falta? Então, são 3. Na sua primeira vinda, tivemos a morte, ressurreição dele, e os 50 dias. Tivemos 7 eras, que corresponde aos 50 dias, e veio um Pentecostes. Bem no início da era Laodiceia, veio um Pentecostes, tivemos um grande Pentecostes, que durou muitos anos no mundo. Mas o que vai acontecer agora? Já passamos por todos os estágios. Tem um único estágio agora. Tem uma única coisa agora. Nós estamos indo para uma festa. E a festa que nós estamos nos arrumando chama-se a festa das bodas do Cordeiro. Tá? E quando ele, antes da sua crucificação, ele foi na festa dos tabernáculos, que era a festa dos tabernáculos, se dá no milênio. Então, para onde nós estamos indo, qual que é a hora que estamos vivendo? É saindo daqui, indo para uma festa, a festa dele, para depois vir para a festa dos tabernáculos, que é o milênio. É quando Deus habita plenamente no homem. Esta é a festa dos tabernáculos, lá no milênio. Então, foi a primeira vinda, a segunda vinda, e a terceira e última manifestação dele é o rapto. É a ressurreição da igreja, é levantar a igreja, porque ela tem que ir para uma festa. Tem uma festa preparada para ela. Tem uma festa nos aguardando, além da cortina do tempo, além da abóbada do mundo. Tem uma
festa nos aguardando, a festa das bodas, que só entra os redimidos ali. E lá naquela festa, ela nos está levando de volta para a festa, a última festa dos tabernáculos, e depois, então, vem o trono branco do juízo. Mas agora, quando nós paramos para pensar assim, olha, escuta uma coisa. O arrebatamento, minha gente. Eu estou esperando o arrebatamento. E se eu dizer nesta noite uma palavra bem picante, que você não devia estar esperando mais o arrebatamento? Quem entendeu isso que eu disse? Você não devia estar mais esperando ele. Porque esperar é uma coisa meio incerta. Você não sabe se vai acontecer, que é uma espera. Mas dentro que você viu, desde a crucificação do Senhor, até chegar no Pentecoste, as 7 eras da igreja, 1, 2, qual que é o terceiro agora? Então o profeta não tem mais 7, porque o 7 terminou a 7ª era da igreja. Quando chega o fim das 7 eras, você está indo para o primeiro dia, que é o 8º, o primeiro dia. Isso leva você para a festa dos tabernáculos, que é no milênio. Então, quando fala-se de arrebatamento, quem tem que ser arrebatado está aqui nesta hora, mas já foi tomado por Deus. Deus está te vendo exatamente com vestes brancas. Ele mandou, ele pôs uma veste em cada um. Não tem ninguém, não falta uma veste. Tem quantos convidados para a festa? Nós temos 100 convidados para a festa. Então me faz 100 vestes para mim. Ah, mas como que vai ser essas vestes? Vai ser exatamente de acordo com aquilo que ele é. Você recebe o Espírito Santo de acordo com aquilo que você é. Ali não vai ter homem grande, homem pequeno, não vai ter bonito, não vai ter feio, não vai ter rico, não vai ter pobre. São todos iguaizinhos. Por quê? Porque esta veste que ele coloca cobre todos os nossos defeitos. Esta veste que ele nos coloca cobre todos os nossos erros e falhas. Não tem nenhum defeituoso na festa. Era manco, aleijado, cego, mudo, surdo, que foi empurrado dentro da festa. Mas quando ele entrou com vestes brancas, não tinha mais nada. Eram iguaizinhos. É para esta festa que você está indo. Somos iguais. Amém? Todos de vestes brancas. Inclusive o anfitrião, que é ele. Você olha nos convidados da festa e olha no anfitrião, mistura. Amém? Igualzinho o dono da festa, porque o noivo e a noiva são iguais. É a mesma semelhança. São iguais. Então você olha no Senhor, ele é o anfitrião, e olha no povo que está na festa, são todos iguaizinhos, puros e santos, comprados com seu sangue, redimidos. Esta é uma hora e tanto, uma hora única, que você não deveria perder nenhum culto, nenhuma mensagem que Deus traz nesse púlpito. Aleluia! Quer pegar uma afirmação do irmão Brano aqui? Para aí. É isso que Deus tem feito. Eu anotei aqui. Deixa quem recebeu do alto falar. Note, depois de 50 dias,
Ou de 7 sábados. Nós não temos mais sábado, gente. Passaram todos eles. Tá? Passaram todos eles. Lógico que agora, nesse tempo, viria todo tipo de coisa, ia se misturar. Você tinha que estar preparado para isso. Tá? Todo tipo de prova viria. 7 sábados. A partir daí, novamente, ocorreu outra santa convocação. Ó, deixa eu ler isso aqui detalhadamente. E note, depois de 50 dias, ou de 7 sábados, a partir daí, novamente, ocorreu outra santa convocação. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, no 7º dia. Ou no 8º dia, melhor dizendo. No 8º dia, caiu no 8º dia. Foram 7 sábados mais tarde. Exatamente depois da sua ressurreição. Veja, desse modo, seriam 7 vezes aquilo novamente. Repetiria mais 7 vezes novamente. E volta imediatamente ao primeiro dia da semana. Novamente, exatamente, aí está. Tudo está aí. Aí está a sua santa convocação. Não tem nada a ver com coisas ou coisa literal. Está além disto. Está dentro do reino de Deus com vida eterna. Com os predestinados que não têm princípio, nunca começou, em um dia específico. Você não foi salvo em um dia, e você sempre foi salvo. Jesus veio apenas para te redimir, isso, mas você já era salvo desde o princípio, porque para começar você tinha vida eterna. Amém? Tinha a vida eterna. Agora tem outra coisa muito importante aqui, ó. Só você observar. O que foi uma santa convocação? Foi no dia de Pentecostes. Lá era o primeiro dia para eles. Lá foi uma santa convocação. Já tinha passado 7 eras. Por quê? Porque o Velho Testamento, ele tem 7 eras dentro dele, não sei se vocês sabem disso. O Antigo Testamento, porque 7, porque perfaz 14. 14, tinha 7 eras dentro do Antigo Testamento. Depois vem mais 7 eras no Novo Testamento. Agora, resta uma parte do tempo, que é o milênio. Milênio é uma parte do tempo. Essa mensagem é de 64, mas deixa eu dizer para vocês aqui. Eu vou chegar numa coisa aqui, isso aqui, antes que eu chegue lá. 261. Quem diz que no milênio vai ter um bando lá que escapou da tribulação e viveram então lá? Então deixa eu ler isso aqui para vocês. Agora observe o que acontece através do grande milênio. O pecado todo se foi. O milênio agora estabelecido é tempo agora é tempo do Espírito Santo tomar o lugar dele. Só tem morte onde tem pecado. Não tem pecado no milênio. Portanto, não pode ter morte. Tá? Não vai querer colocar a milênio na pessoa, porque se no milênio entrar uma pessoa lá, que não é convertida, que é um pecador, quero saber onde eu vou arrumar sangue para ela, para ser redimida. Será que vai ter algum cordeiro para morrer no milênio? Gente, para com essa ideia. Essa ideia não fecha. Misericórdia. Agora, em Efésios 1:10, Paulo falou sobre isso. Isto é chamado de
Agora, se vocês estão anotando Efésios 1 e 10, não é chamado de uma dispensação, não é chamado de sétimo dia, mas é chamado de a plenitude do tempo. Quando a plenitude do tempo tiver chegado, isto é, quando o tempo tiver sido cumprido, quando não houver mais tempo, então você entra na eternidade. Depois que a sétima era da igreja estiver terminada, eu faço questão de ler isso aqui, porque quem está falando tem autoridade para falar, tá? A sétima era da igreja estiver terminada, ela estiver terminada, e ela está, depois que a era de Lutero estiver terminada, depois que a era metodista estiver terminada, depois que a era pentecostal estiver terminada, agora você entra em quê? Na eternidade. Na eternidade. Não há mais 7. Tá? Não há mais 3. Não é preciso mais nada. Estão na eternidade, onde não há mais tempo, como números, tempos e coisas, amém? Oh, que coisa! Estão vendo agora? Quer dizer, agora voltamos em Apocalipse 10. Aquilo ainda está para acontecer, aquilo é uma profecia a ser cumprida, aquilo é uma profecia que estamos esperando. Quando o Senhor disse, a mensagem, Senhor, este é o tempo, o que ele disse? Foi uma profecia. Agora é história, já tem passado. É que as pessoas não creem no irmão Brana. As pessoas não creem na palavra disso. Isto foi profecia. Agora já é história, porque está no passado. E quando o anjo pôs um pé na terra e outro no mar, levantou a mão direita e clamou que o tempo não seria mais. Certo? O tempo não seria mais. Quer dizer, quando você recebe o Espírito Santo dentro da mensagem depois da sétima era, você entrou para onde? A eternidade. Você não vai entrar nela, ela já entrou em você. Por isso que as pessoas estão esperando alguma coisa, e esta coisa que eles estão esperando já tem acontecido. Será que eu estou sendo bem claro ou está sendo confuso isso? Isso não é possível. Eu não estou brincando com palavras, eu estou lendo os textos. O anjo desceu e pôs um pé na terra e outro no mar. E jurou, por aquele que vive para sempre, que o tempo tinha terminado. Então não tem mais 7 e não tem mais 3. Agora nos resta, para a noiva, só resta a eternidade. Aí mas o milênio é um elemento do tempo, porque são 1000 anos. Não tem problema. O milênio é tempo, mas você é eterno. A eternidade não é geografia. A eternidade não. A eternidade é um elemento que sai do tempo. É isso que ele tem feito. E agora nós temos tantas... Quer ver? Deixa eu pegar outra coisa aqui. A festa das trombetas. Vamos ver o que o profeta disse aqui rapidamente agora. Eu tenho um texto para ler ali, não posso deixar isso para trás. Veja bem. E no mesmo tempo, agora, tão logo que a igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E quem reuniu a noiva? Eu não estou não estou dando a entender que você já foi para o céu,
Que você não virou fantasma aqui não, como se prega aí em Jundiaí, que tem um bando de fantasmas andando por aí. Não, a gente tem que logo falar, meter o pau e mostrar a cobra morta, sabe? É isso. Então tem um bando de fantasma aí, sabe? Você vai dormir e tem fantasminha no seu quarto. Para com isso, ó. Falta de maturidade. Ele está dizendo aqui, ó. Estou dizendo que o eleito já recebeu vida eterna quando ele foi redimido, quando ele te deu o Espírito Santo. E esta vida eterna faz você se mover toda hora dentro desta mensagem. Ninguém pode te enganar. Satanás poderia enganar, mas você escapou da mão dele. Ele te redimiu. Satanás tentou passar você para trás. Ele fez algumas propostas para nós, mas não funcionou. Tudo que era do tempo passou a ser eterno quando os selos abriram. Veja que ele fala aqui, olha, ao mesmo tempo agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Esse mistério do sétimo selo, ou sétimo selo, o mistério da ida. O mistério da ida. Pregamos o mistério da vinda. Ele veio sim, da maneira que ele disse que viria. Mas as pessoas estão esperando ele vir mesmo de carne e osso. Israel esperava que descesse um rei da glória numa escadaria de ouro e pegasse os romanos, enfiasse todos na cadeia e estabelecesse o reino para Israel. Aí aparece um profeta chamado Jesus lá. Aparece um profeta de Nazaré, um homenzinho, que não provocou ninguém. Não chamava a atenção de ninguém. Ele não tinha aparência. Ele não tinha beleza, ele não tinha sensualidade, ele não tinha um grande discurso, não era um grande orador, não era um homem bonito, como era Absalão. Não tinha beleza. Começou a andar no meio de Israel, passar por Jerusalém e pregar o reino de Deus, curar os enfermos, libertar os oprimidos e manifestar a palavra, e a semente foi acompanhando ele. E a semente foi saindo. Que loucura, esse homem deixou a casa dele, deixou a família dele e foi atrás dele. Pedro, André, João, Tiago, esses 4 irmãos saem atrás desse homem, abandonam até a família. Oh, que loucura! Mas eram semente, eram eleitos, que naquela hora o atributo estava manifestando. Eles saíram porque viram a palavra. O Senhor vosso Deus vai levantar um profeta como eu. Ele tinha que ser um profeta. E ele vem na sua segunda vinda num profeta. Isso o povo ficou confundido. Outra coisa, tem um propósito muito grande de Deus em Êxodo 19. Quando falou assim, não fale Deus mais conosco, fale Moisés. Deus disse, então não falo mais com vocês. Só falo através de um homem. O senhor entendeu por que Jesus era um profeta? Por isso que ele era um profeta. O povo pediu, não fale Deus conosco. Êxodo 19. Fale Moisés, senão nós vamos morrer. E então Deus disse, então tá bom. Não falo mais com vocês aqui na nuvem. Eu falo pelo meu profeta. E ele veio, Jesus Cristo foi o profeta Deus. Ele só fala através de um profeta. Ele só fala através do homem. Se ele tem que falar hoje, ele tem que falar através de alguém que ele separou para ter a voz dele. Seja quem for, está escrito em Apocalipse capítulo 10, verso 11.
que a noiva iria reprofetizar, ela iria falar a palavra de volta. Amém? Quando a noiva fala, é o Senhor que está falando. Ele não vai descer aqui não, como um querubim, como um grande arcanjo e pregar para nós, não. Ele está pregando nesta noite, agora mesmo, em muitos lugares por aí. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Vejam isso. Eu não terminei isso aqui ainda não. O sexto é assim, o mistério da ida. Porque da ida está uma confusão terrível, não está? Está feia a coisa. E os judeus são chamados pelo o mistério da sétima trombeta. Os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta. E o mistério da sétima trombeta é o rapto, é a mudança de corpos nosso e a manifestação de Cristo para o judeu. O qual é dois profetas, Elias e Moisés. Eles retornam. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi. Isso é para os judeus. O que eles estão esperando, a igreja já se foi. Quando soar aquilo, é para os judeus. Ele diz, mas escuta, está acontecendo alguma coisa com os judeus. Ah, mas ela já se foi. O sinal que ela já se foi é quando tiver dois homens pregando em Israel. Agora, o que eu vou fazer aqui? Tem mais coisa aqui, mas eu verei a coisa aqui. Entre muitas leituras que eu tenho para fazer aqui, eu vou ter que reduzir muito. Mas eu estou falando de sacerdote. Até agora eu entrei bem dentro do assunto do sacerdote. O sacerdote que tem representação. O profeta fala que Anás e Caifás não tinham uma representação. Mas deixa eu voltar aqui. Tinha um sacerdote em Israel, em Jerusalém, que tinha representação. Apesar que ele se acovardou, muitas vezes. Mas Deus colocou ele num canto uma hora que ele não teve saída. Deus disse, eu vou matar sua filha, para você se render a mim. Primeiro, a moça ficou muito doente. Muito doente. E não tinha solução na medicina, na ciência. Ele vai buscar agora o profeta de Nazaré. Agora vai atrás daquele que sabe que ele ressuscita, que cura. Foi atrás dele. Enquanto ele fazia o convite para ele ir orar pela filha dele, chegou o mensageiro. Não incomode mais ele, porque sua filha está morta. E Jesus puxou a mente dele. Eu não disse, você crê? Creio. E foram juntos. Chegou lá, a moça estava morta, já no lugar certo para o sepultamento. O Senhor chamou Pedro, João e Tiago, os três subiram no monte com ele, chamou os três no quarto, fechou a porta, orou, pôs a menina em pé, entregou para os pais, disse, agora alimente ela que ela está com fome. Jairo era um sacerdote, tá? Esse tinha uma representação, porque foi atrás dele na hora escura para buscar socorro. Se Herodes tivesse representação, não mandava cortar o pescoço de João Batista. Se o sacerdote samaritano tivesse representação, ele creria como a mulher do poço creu. Agora, deixa eu tomar um homem aqui que tem uma representação. Vamos lá, é no Números 25. Livro de Números, capítulo 25. Quero ler esse trechinho com vocês. Eu estava meditando sobre isso e o Bruno fala muito sobre ele. Israel
deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Mas antes de chegar aqui no 25, no 24 tinha um camarada aqui, sem representação. Tá? Esse homem chamou Balaão. Balaão foi um mentor intelectual desta reunião de Israel e os moabitas. É um homem que não tinha representação, por isso ele enganou o povo. Ele era ávido por fama e por dinheiro. Convidar o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, ao ardor da ira do Senhor retirará de Israel. Agora Moisés disse assim, sabe, escute uma coisa, sabe aquele varão manso, aquele que falou na brecha pelo povo, aquele que disse: Senhor, se vai destruir essa nação, comece por mim primeiro. Agora Deus deu uma ordem. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. Mate. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita. Veja, não era uma moabita, era uma midianita. Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Agora, você tem que entender uma coisa, isso aqui parece que era dois coitadinhos com medo de morrer, mas não era não. Você tem que entender que esse moço, ele era príncipe. E que essa moça aqui era uma chefe das principais das mulheres dos midianitas. O que eles queriam era levantar um altar para o Deus deles e fazer Israel se prostrar e continuar ali. Mas aqui nesta matança, aqui no capítulo 24, já tinha 24 mil mortos. Mate cada um que tem um judeu misturado com a midianita, mata com a moabita. Então, se na minha família tivesse um filho meu casado com a moabita, eu tinha que ir lá e matar ele. Era a ordem de Deus. E a nação toda ia ser dizimada, não ia ficar um vivo. Tá? Isso é profundo, gostoso, maravilhoso. Se tivesse tempo, eu ia até no final desse assunto, que tem muitas outras passagens, mas vamos continuar lendo. Agora, é no 7, né? Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, esse homem aqui, ele era neto. Ele era filho de Arão, sobrinho de Moisés, e era neto de Joquebede e do marido de Joquebede, Arão. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda. Os atravessou a ambos, ao varão e a israelita. O varão israelita e a mulher pela sua barriga, que era uma midianita. Então a praga cessou
sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Mesmo Moisés enforcando, mandando enforcar todos os homens, já tinha 24.000 mortos, enforcados à luz do sol. Continuava a mortandade. Deus estava requerendo uma pessoa que tivesse o ministério para parar a praga. Parar a idolatria. Parar aos altares dos deuses moabitas, que era Baal Pior. Deus queria um homem que parasse aquela prostituição, tanto prostituição no sentido de oferecer sacrifício a deuses estranhos, como a mistura da semente mesmo, de homem e mulher. Agora, você percebeu que esse moço aqui, Finéias, filho de Eleazar, filho de Abraão, assim ele era neto de Abraão. Neto de Arão, quer dizer. A revelação, o ministério que esse homem tinha. Moisés tinha uma ordem para enforcar todo mundo, estava enforcando, mas ele saiu e foi atrás deste casal. Esse casal era o maior que tinha na sua nação. E matou os dois. Quando os dois foram atravessados pela espada desse sacerdote, a praga cessou na hora. Foi como você dá um sopro, desapareceu. Deus enviou um homem chamado Jesus Cristo, sumo sacerdote, para parar a maior praga que a humanidade sofreu desde o jardim do Éden. Todo homem que nascia de mulher, morria. Todo homem que nasce, morre. A sepultura não tem limite para ela. Mas quando veio um homem chamado Jesus Cristo, sumo sacerdote, e parou na brecha, e pegou a espada da palavra, para tirar o diabo de cena, ele parou instantaneamente, quando seu sangue pingou na terra, a praga da morte foi cessada. Finéias representava ele, mas tem algo, e neste tempo presente, não se engane que Jesus se manifestou para o povo judeu como profeta de Nazaré, que nasceu em Belém de Judá. E Deus se manifestou para os gentios através de um profeta, onde estava a pessoa de Cristo. E veio Cristo nesta hora aqui para parar esta praga. Quantos morreram? Não dá para contar. Espiritualmente é uma dízima incontável de mortos que Roma matou, tanto ao fio da espada, como na fogueira, como espiritualmente, como hoje. Mas veio um homem que tinha um ofício de Cristo nele, ofício de sacerdote nele, profeta, sacerdote. Tinha 5 ofícios naquele homem. E quando ele chegou, disse: vou parar a praga. Quem está matando vocês é o sistema organizado. Quem está matando vocês são as denominações que vocês servem. Quem está matando vocês é a própria religião. O Deus que vocês dizem que servem, ele vai matar vocês. Foi que Amós disse: o Deus que vocês dizem que serve vai acabar com vocês, vai matar vocês. Ele chegou, passou a mão na espada e foi atrás desse sistema jezabelita, atrás desse sistema, e meteu a espada. A hora que ele meteu a espada, trouxe a palavra, abriu os mistérios, cessou a praga na sua vida. A morte saiu, o inferno saiu, e você agora vive. Que a praga saiu, o pecado acabou, a morte cessou,
Ele levantou um novo tabernáculo, fez homens e mulheres nascidos de novo, encheu com o Espírito Santo, parou a praga. Finéias foi um grande homem, representou Cristo e representava o irmão Brana hoje. Agora, se passar a mão numa espada a sangue frio e atravessar duas pessoas, ele tinha que saber, ele tinha que ter ofício, ele tinha que ter representação para fazer aquilo. Nenhum homem neste lugar vai fazer nada pelo povo, a não ser que alguém o represente lá. Vou ler um pouquinho mais. Parei no 8. 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Ia morrer todo mundo, hein? Deixa eu dizer para vocês uma coisa, receba isso no Espírito. Não tinha nenhum de nós vivo hoje aqui. Se Deus não viesse aqui, não tinha nenhum vivo nesta noite. Você estava em algum lugar morto nesta noite. Se você não tivesse em algum cemitério por aí, você estava em outro cemitério aqui. Em alguma igreja você estava morto. Em algum lugar você estava morto. Nenhum. Deus nenhum vai escapar. Mas quando esse homenzinho parou na brecha por Israel e pegou a sua espada e tirou aquele casal de cena, sabe o que ele fez? Ele quebrou os moabitas no meio. Os moabitas estavam de braço cruzado assim, só nego tombando. Eles de braços cruzados, os moabitas, e só judeu caindo, morrendo, enforcado. E a coisa ia embora, ia passar um dia, 2, 3, uma semana, um mês, e gente morrendo até que o último morresse. E eles só vendo a nação de Israel se acabando. Deus levantou um homem, disse: vou quebrar os moabitas no meio. Vou parar esta praga. Eles vão saber que tem um Deus que pode fazer isto. E teve coragem suficiente para matar um irmão da sua nação e uma mulher midianita. Quando ele teve esta coragem, esta revelação e esse discernimento, que ele aplicou aquilo, a praga cessou. E aquele sistema moabita arrebentou no meio, acabou com eles. Um homem acabou com uma nação. Israel, lá no Egito, Moisés acabou com o Egito. Agora Finéias acaba com os moabitas também. E veio William Branham, esse Finéias desta hora, e acaba com todo o sistema religioso. Todas as denominações acabaram nesta hora, quando apareceu esse grande profeta desta era. Isso é grande demais. Um pequeno irlandês, um homem sem educação, um homem que não cursou faculdade e universidade, mas um homem que conheceu o céu, que conheceu o Senhor, que conheceu sua palavra, que era um homem tomado pelo amor divino, mas a justiça de Deus estava em sua mão, porque a justiça é a palavra, a espada do Senhor. Meu Deus, eu estou nesta noite pregando, e você que está me ouvindo, foi isso que aconteceu comigo e com você. Alguém parou lá para que a morte não te atingisse. Por isso que eu posso dizer com toda a segurança, quando soou o 7º selo, os trovões soaram, Deus disse: é ela. Vou chamar todos eles, vou colocar vida eterna dentro deles. Eles vão estar lá no templo,
vão estar lá pregando, vão estar lá me adorando no templo, lá na terra, mas eles já estão aqui. Você não será arrebatado, você deve estar arrebatado. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dizes, eis que lhe dou o meu concerto de paz. E ele e sua semente, depois dele, terá concerto do sacerdócio perpétuo. Porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. Fez propiciação pelos filhos de Israel. A Finéias eu dou o meu concerto perpétuo. Você pode ler lá em Canaã, no capítulo 22 ele está lá, Finéias. Você lê lá em Crônicas, Finéias está lá. E veio sacerdotes e sacerdotes e sacerdotes depois de Finéias, e todos tinham representação, porque era dos lombos de Finéia. Você tem uma representação, você é dos lombos de William Branham. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Devo parar por aqui porque tem mais coisa por aqui. Vamos cantar um hino. O irmão Denilson vai fazer para nós o encerramento. Deus abençoe. Eu tinha que parar aqui, eu tinha muita leitura para fazer e eu acredito que foi o ponto exato. Domingo a gente vai dar mais uma passada por aqui nesse assunto. Sacerdócio perpétuo é sobre sacerdotes que têm representação. Tá? Todos que